Comigo para a leitura da Palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai estar no telão, você pode abrir também a sua Bíblia. Leiamos juntos a Palavra de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Versículo maravilhoso, não? Vamos lê-lo mais uma vez juntos? Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Os irmãos podem se assentar. Em uma sociedade que valoriza mais o sentir-se bem do que o fazer o bem, e que preza mais a boa aparência do que o bom caráter, a confissão do pecado é cada vez menos popular, cada vez mais raro. A nossa sociedade gasta milhões, literalmente milhões de dólares, incentivando que a gente se sinta bem e que a gente tenha uma boa aparência. Pouco tempo, pouco esforço e pouco dinheiro é gasto, enfatizando o bom caráter e o bom comportamento. É interessante porque Deus se interessa no bom caráter e no bom comportamento, não tanto na boa aparência ou no bom sentimento. Os nossos valores estão invertidos. E por isso, praticamos cada vez menos a confissão dos pecados. Mas a promessa de Deus é que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus quer sim que você se sinta bem, mas só depois do problema do pecado ter sido resolvido. Como o problema do pecado é resolvido? Através da confissão. O que é a confissão? O que é a confissão? A confissão é uma declaração feita por uma pessoa ou um grupo de pessoas, reconhecendo um fato pessoal que a pessoa ou o grupo preferiria manter escondido. Alguma coisa que nós preferiríamos que ficasse escondido. A verdade é que todos nós temos coisas na nossa vida que preferiríamos que ficasse escondido. Porém, esse é o único tipo de pecado que Deus não perdoa, o pecado escondido, o pecado encoberto. E é aí que vem a confissão. A confissão é a declaração feita por uma pessoa reconhecendo esse fato pessoal que ela preferiria manter escondido. A confissão requer de nós duas coisas. A confissão requer de nós duas coisas. A primeira delas, a intenção de voltar para Deus, como o filho pródigo. Em segundo lugar, o reconhecimento dos nossos pecados com verdadeira tristeza. Verdadeira tristeza. Eu encontrei essa definição num livro interessante que se chama O Guia para a Confissão. O Guia para a Confissão. E eu achei interessante que nós precisamos de um livro nos ensinando como confessar. Mas a verdade é que precisamos. Porque praticamos a confissão cada vez menos nos nossos dias. E tem um fundo histórico para isso, uma razão histórica por que isso está acontecendo. O mundo ocidental, a Europa e as Américas. O mundo ocidental desenvolveu debaixo da influência do cristianismo, e em particular a influência da Igreja Romana. E na Igreja Romana você tem um confessionário e um padre que fica naquele confessionário, e regularmente a pessoa vai ali para confessar os seus pecados. Com a reforma cristã, ou que às vezes é chamado protestantismo, os protestantes, a reforma cristã, o protestantismo, foi o reconhecimento de que algumas práticas da igreja não estavam na Bíblia e por isso deviam ser evitadas.
Uma das práticas que foram reconhecidas como não bíblicas é a prática do confessionário e de confessar os seus pecados a um homem, a um padre ou outra pessoa qualquer. Então a correção disso foi não ter um confessionário e confessarmos a Deus. Mas na nossa reação ao confessionário da Igreja Romana, nós fomos longe demais. E a verdade é que muitos crentes hoje em dia não só não confessam a um padre, mas não confessam também a Deus. E todos os dois extremos estão errados. O que Deus quer é que nós regularmente, ou melhor, sempre que necessário, nos apresentemos diante dele, com a intenção de voltar para ele e reconhecendo os nossos pecados com verdadeira tristeza. Tem até uma palavra teológica para essa tristeza, a tristeza relacionada ao pecado. A palavra teológica é contrição. Contrição é aquele sentimento, aquela mágoa, aquela tristeza que sentimos quando reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, reconhecemos que estamos errados, que violamos a lei de Deus, que ferimos o coração de Deus. Essa consciência traz uma tristeza, que os teólogos chamam de contrição. A contrição pode ou não ser acompanhada de lágrimas. As lágrimas não são um requerimento, mas a contrição é. Em outras palavras, você não precisa chorar, mas você precisa sentir essa tristeza, esse arrependimento, essa mágoa por ter ofendido a Deus. Sem essa contrição, a confissão se torna uma recitação de palavras ocas, palavras sem sentimento, palavras sem significado. É cabeça sem coração. Como os irmãos sabem, na quarta e na segunda-feira temos caminhado juntos numa jornada rumo à saúde plena, saúde completa, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. E nessa jornada, há coisa de 2 semanas atrás, estávamos falando sobre o efeito do pecado na vida da pessoa. E falamos que o pecado abre uma oportunidade para a doença, para a enfermidade nos alcançar. Esclarecemos que nem toda doença vem por causa do pecado, mas que o pecado é uma porta que abre a oportunidade da doença nos alcançar. Tanto doença emocional, como doença espiritual, como doença física. Aí na semana seguinte, exploramos como vencer esse pecado, como vencer esse problema e fechar essa porta. E vimos que a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, somos perdoados. O sangue de Jesus nos lava do pecado. Na segunda-feira seguinte, na segunda-feira depois desse estudo, nós coletivamente, como igreja, decidimos pôr em prática o que estávamos aprendendo. E decidimos então ter uma segunda-feira de confissão de pecados. E nós convidamos a igreja, vamos nos apresentar diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. E naquela noite algo especial aconteceu. É como se o céu tivesse se aberto sobre nós. E a presença de Deus se fez presente de uma maneira significativa, íntima, pessoal e diferente. Sentimos o que a Bíblia chama do peso da glória de Deus. Romanos fala sobre o peso da glória. Nós sentimos o peso da glória de Deus aqui. Sentimos o brilho da glória de Deus. E eu vou falar pessoalmente, porque eu não quero pôr palavra na boca de ninguém, apesar de que depois do culto compartilhamos as nossas experiências e esse foi o tema em comum, mas eu vou falar por mim. Eu senti nos meus ombros o peso da glória de Deus. E senti, é como se uma luz acendesse, uma luz muito clara, e eu me senti exposto. Sabe quando você está com uma roupa não tão limpa assim, e quando você vai na luz você nota que tem uma mancha aqui, uma sujeira aqui, uma poeirinha aqui? Foi mais ou menos isso. Diante da presença de Deus eu me senti exposto, transparente. E isso trouxe uma sensibilidade ao meu coração que me levou à confissão. E eu comecei a confessar os meus pecados, os pecados da nossa igreja, da nossa comunidade, e implorar o perdão de Deus. Eu me senti culpado diante de Deus, mas não foi uma culpa
negativa, não foi aquela culpa que faz você se sentir derrotado, odiado, humilhado. Não. Foi uma culpa que me fez desejar o perdão de Deus. Uma culpa que quebrantou meu coração. Em outras palavras, foi contrição. Contrição. Eu senti o peso da glória de Deus e a minha necessidade do perdão dele. Foi uma experiência gostosa. Que me levou a lágrimas e me levou à confissão. E outras pessoas também, a igreja estava cheia de pessoas chorando e clamando por Deus, e a presença desses fez manifesta entre nós. Foi uma coisa muito sadia, muito gostosa, muito saudável. E naquela noite Deus nos ajudou a apreciar o que a Bíblia chama da beleza da santidade. O livro de Salmos diz que a santidade é bonita. O livro de Salmos fala que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. E a verdade é que geralmente a gente não associa santidade com beleza, né? Mas a Bíblia diz que a santidade do Senhor é bela, é bonita, é aprazível, é agradável. E naquela noite nós sentimos isso. A santidade de Deus se fez manifesta e foi uma coisa agradável, gostosa, atraente, convidativa. Enquanto orávamos, nós nos sentimos mais próximos de Deus. E naquela noite, nós estudamos juntos um exemplo bíblico de confissão de pecado. Porque a verdade é que, por falta de prática, alguns de nós nos esquecemos de como confessar os nossos pecados. Então nós falamos, olha, vamos para quem sabe, vamos aprender com quem sabe. E uma das orações mais bonitas de confissão na Bíblia se encontra em Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 19. É uma passagem longa, eu não vou explicar ela, eu só vou lê-la, porque ela, mais uma vez, é um exemplo de confissão. Dario, filho de Xerxes, do país da Mídia, era rei da Babilônia. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. E como sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro e sentei-me sobre cinzas e deixei de comer, ou seja, jejuei. Deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei a Jeová, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Olha a oração que ele orou. Senhor Deus, Tu és o grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más, e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos as tuas leis e os teus mandamentos, não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Jeová, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Jeová. E por isso estamos envergonhados. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Desobedecemos a tua ordem, ó Deus, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio de teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti e por isso fizestes cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpristes as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca em lugar nenhum houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém.
Isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fazemos nada para agradar a Jeová nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus, tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às tuas obras. Ó Senhor nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso. Portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Tu derramas as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Versículo 19. Ouve, ó Jeová, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo, e Jerusalém é a tua cidade. Amém. Nessa oração, Daniel reconhece o seu pecado. Note que ele não é uma oração em que ele se justifica para Deus, que ele dá desculpas para Deus, nem é uma oração em que ele aponta o dedo para acusar outras pessoas e tentar se livrar. Não. Ele se inclui no problema. Ele diz: Senhor, perdoa o nosso pecado. Nós pecamos contra ti. Nós violamos a tua lei. Ele veste a camisa do povo. Ele sente o peso do pecado do povo. Ele se inclui na situação e pede: Senhor, tem misericórdia de nós. Os nossos antepassados e a geração presente, os nossos reis, os nossos sacerdotes, os nossos líderes, e nós, os seguidores, todos nós pecamos contra ti. Tu tens sido justo e bom para nós. Tu nos tiraste do Egito. Tu cumpriste as tuas promessas. Tu nos avisaste que isso aconteceria se te desobedecêssemos. Tu enviaste os profetas e nós negligenciamos a tua palavra, desobedecemos os teus preceitos, violamos a tua lei. E tudo que tu fizeres é justo. Tu estás justificado em nos castigar. Porém, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade, perdoa o nosso pecado. Age na nossa situação. Tem misericórdia de nós. Restaura a nossa nação. Reconstrói o nosso templo e glorifica o teu nome através de nós. Ouve, ó Senhor, e perdoa-nos. Atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Será que Deus respondeu essa oração? Sim, Ele respondeu. A resposta dessa oração, queridos, foi a ida de Esdras, que nós vimos na semana passada. Ele foi para Jerusalém porque o rei mandou ele ir. E o rei mandou ele ir porque a Bíblia diz que Deus tocou no coração do rei. E Deus tocou no coração do rei porque Daniel orou essa oração. Daniel estava lendo o livro de Jeremias, ele leu o capítulo 25 de Jeremias, e lendo o capítulo 25, ele viu que Deus tinha falado através de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E já tinham se passado 67 anos e nada estava acontecendo. Ele olhou para o calendário, fez o cálculo e pensou: do jeito que as coisas vão, essa promessa não vai se cumprir. E em vez de cruzar os braços, ou em vez de reclamar e culpar Deus, ele foi diante do trono de Deus e pediu perdão pelos pecados dele e da sua nação. Reconheceu a sua culpa e pediu que Deus o ajudasse. E como resultado, Deus
pôs o seu dedo na situação e começou a mover as águas, começou a mover a situação. E 3 anos mais tarde, um ano mais tarde, Esdras foi enviado para Jerusalém. 3 anos depois dessa oração, o templo começou a ser reconstruído e a nação voltou a viver, voltou à vida. Deus responde a oração da pessoa contrita, o coração quebrantado. No livro de Salmos, a Bíblia diz que Deus jamais rejeitaria um coração quebrantado. Aliás, falando em Salmos, no Salmo 51, versículos 1 a 19, nós temos uma outra oração de confissão, que foi orada por Davi. Eu não tenho tempo de ler todo o capítulo 51 de Salmo, recomendo que você faça isso, possivelmente ainda essa semana, para ver mais um exemplo bíblico de confissão. Mas eu quero ler os 4 primeiros versículos desse Salmo, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Lembra da oração de Daniel também, não lembra? Admissão de erro, reconhecimento da santidade, da grandeza e da bondade de Deus, e um pedido sincero e contrito de perdão. Naquela segunda-feira, enquanto orávamos, eu estava de joelho aqui no altar, e o Espírito Santo me levou a Joel capítulo 2. Eu conheço o livro de Joel e lembrava mais ou menos o que Joel 2 diz, mas eu abri a minha Bíblia para relembrar exatamente o que diz. E naquela noite eu lembro que eu pedi que a igreja lesse Joel 2, de 1 a 17, como trabalho de casa. Eu falei, olha, não temos tempo, está na hora de encerrar a nossa oração, mas vamos para casa e vamos ler Joel 2, de 1 a 17. Mais uma vez, eu não tenho tempo de ler toda essa passagem com a igreja, mas eu quero ressaltar 4 ou 5 versículos. Versículo 12 em diante. Joel 2:12. Jeová Deus diz, olha as palavras de Deus, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Essa frase é interessante. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Em outras palavras, eu não quero ver sinal externo de arrependimento. Eu quero ver sinal interno. Eu quero ver uma mudança lá dentro. Um quebrantamento, uma tristeza lá dentro. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para Jeová nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. Ele é paciente e muito amoroso. E está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Quantos dizem amém? Amém. Talvez Jeová nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Versículo 15. Esse versículo é importante e ele tocou muito no meu coração. Toquem as trombetas no monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Versículo 16. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos, crianças e até os bebês, as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Deus está dizendo, isso aqui é tão importante, é tão sério, que eu quero todo mundo aqui. Pai, filho, mãe, filha, crianças, idosos, até os bebês de colo, até os recém-casados, interrompam a lua de mel
e venham para cá, para minha casa, porque isso aqui é muito sério, muito importante. Esse versículo 16 ressalta a urgência da situação. Versículo 15, toque a trombeta no monte de Sião, anunciem um dia santo de jejum, convoquem o povo para se reunir no templo. Amados, eu estou pregando essa mensagem hoje por causa do versículo 15. Eu sinto que Deus está exigindo de mim que eu convoque a igreja, que eu toque a trombeta em Sião e que eu convoque a igreja para uma semana, uma temporada, um tempo de arrependimento, de confissão de pecado, de quebrantamento diante de Deus, de jejum, de consagração, de reconhecimento da nossa carência de Deus. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu fiquei muito encorajado porque nós não tivemos nem tempo de ler Joel 2 naquela segunda-feira. A hora acabou e eu falei, gente, o trabalho de casa é Joel 2. Na quarta-feira, 2 dias mais tarde, quando nos reunimos para o estudo bíblico, eu creio que foi na quarta-feira, se não me falha a memória, na quarta-feira seguinte, depois do estudo bíblico, um grupo de irmãs da nossa igreja vieram a mim e falaram, pastor, Deus falou conosco através de Joel 2 e nós queremos fazer um jejum, fizemos aqui um grupo e entre nós fizemos um pacto de jejum e de oração, de arrependimento, de contrição e de confissão a Deus. Essas irmãs não pediram que isso fosse anunciado, não quiseram fazer uma coisa pública, não quiseram que o nome delas fosse conhecido, mas um grupo de irmãs que oram junto, que trabalham junto, que cultuam junto, ouviram de Deus e juntas quiseram então fazer esse propósito. Uma semana de oração, de jejum, de confissão. Eu fiquei encorajado com isso, porque eu notei que Deus estava falando no coração das pessoas. E elas, não, como eu já disse, não pediram reconhecimento, simplesmente pediram a bênção do seu pastor. E eu orei por elas e abençoei esse propósito na vida delas. Mas eu creio que Deus tem esse propósito não só para elas, mas para todos nós como igreja. Queridos, eu creio que nós estamos muito perto de algo novo e especial que Deus quer fazer para nós. Eu creio que Deus está prestes a fazer algo poderoso, glorioso na nossa vida, na vida dessa igreja. Eu sinto que a gente acabou de entrar num túnel, o túnel da confissão do pecado. E esse túnel agora é escuro, porque é um momento de contrição, e a gente abre o nosso coração, e a gente se sente exposto e transparente, e a gente sente o nosso pecado, e contritos confessamos a Ele o nosso pecado. Mas eu quero encorajar a igreja que a gente vai sair desse túnel, e do outro lado desse túnel estão as bênçãos de Deus. Deus vai nos abençoar. Aliás, no versículo 16, lembra o versículo 15 de Joel 2, convida a gente, toque a trombeta e convoque uma reunião solene. Mas note que a Bíblia diz no versículo 12 e 13. Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e lamentando. Versículo 12. Esse aí é o túnel da confissão, o túnel do perdão. A gente entra no túnel, confessa o nosso pecado, chora e sente a contrição, o peso do nosso pecado. Versículo 13, como sinal de arrependimento, não rasguem as suas roupas, mas sim o seu coração. Rasgamos o nosso coração diante de Deus. Mas note que a Bíblia diz que Ele vai fazer. A Bíblia diz assim, versículo 14. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Dando-lhe boas colheitas. Note que as boas colheitas vêm depois da confissão do pecado, depois do perdão. Eu creio então, queridos, que Deus está prestes a nos dar uma boa colheita. Aliás, eu creio que Deus quer que o ano de 2015 seja um ano de grandes bênçãos nas nossas vidas. E Ele já começou a mover as águas. Já tem coisa acontecendo para abrir portas de oportunidade, de bênção na nossa vida. Deus já começou a agir, mas Ele está pedindo de nós. E eu estou hoje tocando a trombeta em Sião. Eu estou chamando vocês, chamando essa igreja. Eu preguei essa mesma mensagem no primeiro culto. Eu estou chamando a nossa igreja para irmos diante de Deus. Sentirmos o peso da nossa situação e pedirmos perdão a Ele. Sem apontar dedos, sem culpar ninguém, mas dizer, Senhor, nós temos violado a Tua palavra. Nós temos negligenciado os Teus preceitos. Nós não temos cumprido a Tua palavra.
e nós estamos culpados diante de Ti. Perdoa o Teu povo, perdoa a Tua igreja, perdoa a nossa comunidade, tem misericórdia de nós e faz algo novo, algo maravilhoso e poderoso nas nossas vidas. E eu tenho certeza, queridos, que Deus vai nos encontrar, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Joel, aliás, deixa eu encerrar com isso. Põe-se de pé comigo, por gentileza. A última coisa que eu tenho para dizer nessa manhã. Vamos entender o chamado de Deus. Perdão, vamos atender ao chamado de Deus para vir a Ele e confessar o nosso pecado. Só então poderemos ser curados. Só então podemos esperar a sua bênção sem limites. Oremos. Querido Deus e Pai, temos ouvido a Tua voz, nos chamando de volta ao altar, nos chamando ao quebrantamento e à confissão do pecado, para que possamos ser perdoados e para que possamos receber uma boa colheita. Durante essa semana, quando celebraremos Thanksgiving, vamos ter algum tempo de férias, estaremos com família e amigos. Eu te peço que durante essa semana nós tiremos tempo para estar contigo, para nos ajoelharmos diante de Ti, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos as coisas que não Te agradam. Concede-nos, Pai, sentir a tristeza do Teu coração no que se refere ao pecado. Que tudo que Te magoa, que tudo que Te fere, possa também nos magoar e nos ferir. Que sejamos mais sensíveis ao Teu coração. Que as coisas que Te alegram, nos alegrem também. Que as coisas que te entristecem, nos entristeçam também. E com essa nova sensibilidade, Espírito Santo, leva-nos à contrição, ao arrependimento e à confissão do pecado, para que possamos ser curados. Em nome de Jesus, eu hoje toco a trombeta em Sião e convoco o povo de Deus à consagração, à oração, ao jejum e ao arrependimento. Que na semana que vem, no domingo que vem, ao nos reunirmos aqui, no dia de ação de graça, possamos voltar à igreja com uma nova gratidão por termos recebido o perdão do pecado e a libertação de todos os vícios e de todos os pecados que conseguiram se alojar em nossas vidas. Ajuda-nos nesse sentido, ajuda-nos nesse propósito, Pai, te pedimos. Toca na Tua igreja e renova o Teu povo. Essa é a minha oração que faço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nessa manhã eu não vou fazer um apelo, porque o apelo dessa semana vai ser em casa. Eu não vou te chamar ao altar da igreja, porque eu estou te convocando a construir um altar na sua casa. Eu quero convidar a igreja essa semana a tirar tempo com Deus, a sós com Deus em casa, reconstruir o altar na sua casa e ter um momento a sós com Deus, onde você possa ser renovado, restaurado, perdoado e liberto. Que Deus nos ajude nesse propósito. Que essa semana seja uma semana de consagração e de concerto com Deus. Que essa semana seja uma semana de encontro pessoal com Deus. Eu oro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.